Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, telespectadores da TV Mundo Maior. Você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. No programa de hoje, nós vamos a Minas Gerais trazer o John Harley para conversar com a gente. O John Harley, amigo, vou só pegar aqui, né, da biografia dele. Ele que é formado em educação física e psicologia, é escritor de obras de sucesso, palestrante internacional, conviveu com Chico Xavier por mais de 21 anos, atua no Grupo Espírita Sheila desde 1980, integra a Fundação Cultural Chico Xavier e a Casa de Chico Xavier, instituições em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Então, vamos até Pedro Leopoldo, Minas Gerais, falar com o John Harley. John Harley, conta pra gente como é que foi viver 21 anos com Chico Xavier. Olá, Damião. Olá, amigos. Ô, Damião, antigamente eu dizia que privilégio ter conhecido o Chico Xavier. Eu mudei meu discurso, viu? Que responsabilidade. Eu vou parafrasear Chico Xavier. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Eu acho que a gente poderia, se vocês me permitirem, sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Mas seremos. Foi uma responsabilidade muito grande e eu vou tentar agradecer esses 21 anos de convivência falando um pouco, né, dessa alma gentil e generosa, sensível, já que o problema é sensibilidade, o programa é uma alma de muita sensibilidade. Conta pra gente, John Harley. Você escreveu Chico Xavier, o Voo da Garça, e agora ele está com uma nova edição na Intervidas. Conta como é que nasceu lá atrás, essa primeira edição. Conta um pouco, porque, na verdade, para aqueles que estão nos acompanhando, você teve essa responsabilidade ali como biógrafo do Chico, é isso, John Harley? Ô, Damião, eu confesso que eu nunca pensei, naquela época de convivência, 81 a 2002, nunca pensei em escrever nada sobre o Chico. E, por essa razão, eu perdi muitas informações, deixei de fazer muitos registros, mas com o tempo, e vendo muitos amigos falando, cada um trazendo o seu olhar sobre a figura de Chico Xavier, eu resolvi, um Pedro Leopoldense, que eu também sou nascido aqui em Pedro Leopoldo e resido na cidade de Pedro Leopoldo, um Pedro Leopoldense falando de outro Pedro Leopoldense. E tentando destacar um aspecto, eu respeito todas as visões, são vários olhares, fala-se do homem, fala-se do médium, fala-se do mito. A minha intenção não é mitificar o Chico, para dizer, e eu tento dizer através desta obra, que sendo tão humano quanto nós, ele deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Mas eu posso garantir a vocês, era de carne e osso. E é isso que me encantou. Nasceu simples, viveu simples, morreu simples. Simples assim. Nós lançamos em 2010 pela editora Vinha de Luz, aqui de Belo Horizonte, e agora, no ano passado, em 2024, com agradecimento ao nosso irmão Ricardo Pinfield, que nos acolheu com muito carinho e deu esse visual que, confesso a vocês, que quando eu recebi essa nova capa, eu fiquei muito emocionado para falar dessa humanidade de Chico Xavier. Eu acho que dizer que ele era tão humano quanto nós, eu acho que até nos ajuda nessa caminhada, né? Porque se colocar ele muito distante, e claro, muitas aquisições, muitos avanços, mas a gente sente tão humano quanto ele. E era isso que me encantava. E um detalhe, Damião, ele não fazia pose de moralista.
Os movimentos religiosos, nós fazemos muitas poses de moralistas. Moralista, uma definição de um amigo aqui da cidade, é aquela pessoa que quer mudar o mundo, menos ela mesma. O Chico, ao contrário, com toda a autoridade moral, ele não fazia pose de moralista. Por exemplo, eu desejei ser um Chico Xavier. Eu não sabia o preço. Eu não sabia o preço da porta estreita, da veste nupcial, mas eu me encantava, porque eu saía tão encantado depois das nossas conversas, eu queria ser como ele. Como ele percebia as minhas limitações, ele dizia assim para mim: calma, meu filho, um passo de cada vez. Mas ele não dava lição de moral, ele ensinava através do exemplo. Me convidava para ir numa distribuição, visitar alguns amigos, indicar uma boa leitura. E aí ele foi tentando me educar com todas as minhas limitações. Em pesquisa, e eu não quis também construir uma pesquisa rigorosamente acadêmica, como foi o Voo da Garça, Chico Xavier, nem Pedro Leopoldo, mas eu tentei usar todos os recursos da academia e, ao mesmo tempo, transformar numa obra poética. Por isso eu usei a expressão, a metáfora da garça. E a primeira pergunta que me fazem é: por que da garça? A garça foi uma história oral que circulou aqui na cidade de Pedro Leopoldo, contada por uma famosa benzedeira chamada Satomásia, dessas famosas benzedeiras do interior brasileiro. E foi registrada pelo poeta José Issa Filho, que, ao entrevistá-la, ela disse ao José Issa que amanhã do dia 2 de abril de 1910, dia de nascimento de Chico Xavier, foi a manhã mais bonita que ela viu na vida dela. Um branco de garças, bonito de se ver, que se deslocava de um lado para o outro. Eu achei essa história oral, registrada pelo poeta, tão bonita, que eu peguei essa metáfora e estou colocando na trilogia. E a primeira obra, Chico Xavier, O Voo da Garça, para dizer que uma dessas garças, Chico Xavier, posou na cidade de Pedro Leopoldo. E olha como completa o poeta José Issa Filho, falando da garça e falando de Chico Xavier, trazendo amor e compaixão e transformando as noites de muitos aflitos e angustiados em dias ensolarados de esperanças e alegrias. Olha, é lindo essa oportunidade que o Joe Harley pode estar contando para a gente, porque é aquilo que você estava falando, né? Desde a história dessa o voo da garça, com toda essa parte muito poética, de onde veio esse voo da garça, mas olha, tá ali, né, convivendo com o Chico, que se dizia um cisco, e hoje, ainda hoje, né, Joe Harley, para tantas e tantas pessoas é aquilo. Se ele era um cisco, o que eu sou então? E eu vejo muito dessa história daquela. Se ele é um Chico, ele está nos incentivando que também sejamos esse cisco, e isso é tão difícil às vezes nessa humanidade, hein, Harley? Ô Damião, eu fico me perguntando até hoje, como que Chico deu conta de tanta bajulação? Bajulação de espíritas e de não espíritas. Como que ele não se encantou com o canto da sereia? E eu posso garantir a vocês, não foram os biógrafos que me disseram, foi a minha convivência, porque na convivência, por exemplo, aqui na live, eu posso mostrar alguém que eu não sou e fazer o papel do santo do pau oco. Mas na convivência não é possível, porque a gente vai se mostrando, né? Na intimidade da convivência. E foi o que eu observei em Chico Xavier. Eu mesmo tentei bajulá-lo. Todo mundo bajulando. Falei, eu vou bajular o Chico Xavier. Vou contar essa para vocês. No final dos anos 80, eu reuni aqui em Pedro Leopoldo amigos, empresários, políticos, para fundar e construir um museu para Chico Xavier. Unanimidade.
Todo mundo, nossa, que excelente ideia, parabéns. Fui dar a notícia ao Chico, eu fiquei encarregado de dar a notícia. Chamei ele em particular, falei, Chico, reunimos lá amigos, empresários, nós estamos querendo construir um museu para você lá em Pedro Leopoldo. Detalhe, ele não gostava que chamasse ele de senhor, Damião, era você, por isso que eu usei essa expressão. Nós queríamos construir, nós estamos pensando em construir um museu para você lá em Pedro Leopoldo. Damião, ele fez uma cara de contrariado e diz assim para mim, meu filho, pelo amor de Deus, não me mate antes da hora. Projeto cancelado. Era uma alma simples. Vou contar uma segunda bajulação. Eu entrei no grupo Sheila em 80 e o grupo não tinha mocidade. Em 81, 2 de abril de 1981, dia de nascimento, né? O 2 de abril, do Chico, fundamos uma mocidade com um grupo de jovens aqui naquela época, 18, 19 anos. E adivinha o nome que eu coloquei na mocidade? Mocidade Espírita Francisco Cândido Xavier. E quando eu tive com ele, mais no segundo semestre, falei, Chico, fundamos uma mocidade. Ele falou, que beleza, meu filho, parabéns. Jesus está esperando os jovens para trabalhar na seara. Mas eu não esperei que ele terminasse e disse assim, coloquei o seu nome. Aí já mudou a expressão. E ele falou, meu filho, qual instituição que você frequenta? Eu falei, Grupo Espírita Sheila. Então, por gentileza, você vai tirar o meu nome e vai colocar assim, Mocidade Espírita Sheila. Simples assim. Tem gente com tão pouco querendo mostrar o que tem. Chico Xavier, com muito, escondia o que tinha. É lindo essas histórias, né? Dessa humildade do Chico. Como é lindo a gente ter essa oportunidade com quem conviveu com ele, né? E essa simplicidade dele, porque, sabe, o quanto hoje, né, João Harley, o quanto é importante trabalhos como o seu, para que mostrem, porque são mais de 500 livros escritos pelo Chico. Se ele escreveu isso numa existência, muitos ainda não tiveram essa oportunidade da leitura de todo esse material, né, João Harley? Damião, eu destaco 3 coisas da minha pesquisa. 2 já são muito faladas. Você acabou de dizer, praticamente um semi-analfabeto, com 5 anos de formação escolar, no então Grupo Escolar de Pedro Leopoldo, hoje Escola Estadual São José. Ele psicografou mais de 500 obras em diferentes gêneros literários. Fantástico. Um semi-analfabeto. Claro que teve um excelente professor, ostensivamente desde 1931, que foi Emanuel. E ali era um grande professor. Segundo, ele trabalhou em sua vida profissional durante 41 anos. Ele nunca viveu às custas do espiritismo cristão. Ele começou até um pouco antes, mas vamos considerar fábrica de tecido. Era um menino de 10 para 11 anos de idade, na fábrica de tecido. Trabalhou na fábrica durante 3 anos e aposentou em Uberaba em 17 de janeiro de 1961. Entre 1920 e 61 foram 41 anos de vida profissional. Imagina depois de 61, depois que ele aposentou, aí que virou uma máquina de psicografar. Mas cumpriu as suas obrigações no trabalho. E o mais importante, e que pouco biógrafo abordou, o Chico tinha uma frase que diz assim, que já servia naquele tempo e serve para os dias de hoje. Antes da devoção, a obrigação. A segunda mãe do Chico, Dona Cidália Batista Xavier, desencarnou em 1931, no dia 19 de abril de 1931. E ela, imaginando que o tempo dela estava chegando, chamou o Chico
Naquela época ele tinha 21 anos de idade e pediu a ele que não, se ela partisse, que não permitisse que o seu pai distribuísse os seus irmãos do segundo casamento, como foi feito com seus irmãos do primeiro, quando a sua primeira mãe, Maria de São João de Deus, desencarnou em 1915. Ele pode deixar a mãe. A senhora não vai desencarnar agora, e se desencarnar eu vou tomar conta. Ela desencarna. O Chico cumpriu com todas as suas obrigações, cuidando dos seus 6 irmãos do segundo casamento. Foram 10 do primeiro, contando com o Chico. Os biógrafos não relatam um irmão ou irmã que nasceu entre 1910 e 1907 e 1910. Portanto, 10 irmãos do primeiro e 6 do segundo, né? Ao todo, 16 irmãos, contando com o Chico. Ele cuidou e só saiu de Pedro Leopoldo depois que todos os seus irmãos estavam encaminhados na vida, sobretudo irmãs. Naquela época, encaminhar uma irmã para a vida era o casamento. Uma delas, ela tinha, chamada Doralice, ou Dora Lúcia Xavier, Doralice, ela tinha deficiência mental e física. Ela ficou sob os cuidados de uma outra irmã. Mas ele só sai daqui depois que todos estavam encaminhados. Uma delas, na casa dela, onde eu conheci o Chico, ela desencarnou com 91 anos de idade, em 2015, Dona Cidália Xavier de Carvalho, tratava o Chico, não era como pai, não. Tratava o Chico como mãe. Ora, se uma irmã trata o irmão como mãe, foi o cara, né? Ele cumpriu com todas as suas obrigações. Foi o pai, né? Pai misturado com mãe. Aliás, para a criança, a mãe é muito mais importante do que o pai. Talvez para o adolescente, o pai é muito mais importante do que a mãe. Mas o Chico cumpriu todas as suas obrigações. E isso é encantador. Então, essa frase serve para ele, mas também serve para nós. Antes da devoção, a obrigação. Para que a gente não faça o papel do santo do pau oco. Ou aquela propaganda do Denorex, lembram? Passou durante muitos anos. Senão a gente vai fazer o papel do parece, mas não é. O Chico era uma criança e um general. Atitudes de uma criança simples, gentis, de acolhimento, mas também uma postura de um general. De bobo, podem acreditar, ele não tinha nada. Olha, é lindo essas histórias. E aí, só para que o amigo que está nos acompanhando no Sensibilidade perceba, o livro Chico Xavier, Voo da Garça, do John Harley, você tem o agradecimentos aqui, é justamente, o primeiro agradecimento que você tem aqui, é justamente a Cidália Xavier de Carvalho, em memória. E aí você tem aqui, logo na sequência, um amigo muito querido, que eu queria que você falasse um pouco dele, que é o Geraldo Lemos Neto, né? Que lindo todo esse trabalho. Fala, John Harley. Olha, o Geraldo acolheu esse nosso projeto com muito carinho. Em 2008, a ideia inicial, e foi materializada em 2010. E uma curiosidade, né? Eu e o Geraldo conhecemos o Chico no mesmo ano, em 1981, em meses diferentes, mas coincidentemente no mesmo ano. E a editora Vinha de Luz, ela tem também promovido obras fantásticas, né? Falando do homem e do médium Chico Xavier. Uma história que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, e parece uma bobagem, parece uma piada, mas não era. Eu sou fã, eu não sei se você é, Damião, Elvis Presley. E, para quem conhece a história, o Elvis faleceu em agosto de 1977. E eu fui conhecer o Chico em maio de 1981. Naquela época se dizia que Elvis
não morreu. Até hoje a gente brinca com isso, né? Acharam que ele estava numa ilha, num hospital, se recuperando. 4 anos se passaram depois da sua desencarnação. Fui perguntar quem? Chico Xavier. Eu achei que ele me daria uma resposta assim, integral, perfeita, porque é uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos. Achei que ele me daria uma resposta completa, né? E foi uma decepção a resposta. Hoje eu entendo, mas naquela época eu fiquei muito decepcionado. Perguntei, Chico, e tinha muita gente me vendo e ouvindo, estava todo mundo ali. Lá em Uberaba, Chico, você tem alguma notícia de Elvis Presley? Eu acho que ele olhou e falou, lá vem esse menino com aquelas perguntas malucas, né? Perguntava tudo, gente, tudo, tudo. E ele me olhou assim, parece que ele não entendeu a pergunta, eu repeti, você tem alguma notícia, Chico, de Elvis Presley? Gente, resposta. Ele diz assim, nenhuma, meu filho. E ele completa, meu filho, se você souber de alguma coisa, você me avisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou perguntando o homem, ele está julgando a pergunta para mim. Aí me chamava a atenção. Um homem que não queria fazer papel de guru, de dono da verdade, de especialista. Era uma criatura humana que dava suas opiniões. Nós tínhamos posicionamentos diferentes em alguns aspectos. Qual o problema? Qual foi o grande legado? Amar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Amar, independente da sua orientação religiosa, independentemente da sua orientação sexual. E em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política. Amar é amar do jeito que a pessoa é. Olha que exemplo que a natureza nos dá. O amarelo é diferente do azul. Mas quando eu reúno a diferença do amarelo com a diferença do azul, forma-se o verde. Olha que beleza. Somos diferentes. Mas se eu respeito a diferença do outro e o outro respeita a minha diferença, nós podemos formar uma nova cor. Foi o que o Chico fez em seus 92 anos de idade. Dentre estes, 75 anos dedicados ao amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Estamos no Sensibilidade de hoje, trazendo o John Harley para conversar com a gente. John Harley que está trazendo, né, agora na editora Intervidas, o livro Chico Xavier, o Voo da Garça, contando muitas dessas histórias, né, de Chico Xavier. Porque é aquilo que você falou, né, John Harley, quando você estava convivendo ali, você estava com essa... Você estava ali, você estava vivendo, convivendo com esse grande homem que foi Chico Xavier. Mas que bacana essa possibilidade quando hoje, né, a gente começa a contar aquilo que você falou desde 1981 até 2002, quando ele retornou ao plano espiritual, vocês estavam ali, né, convivendo com ele, tendo essa grata oportunidade e hoje podendo, né, contar, né, um pouco dessas histórias, né, para que não se perca todo esse legado de trabalho de Chico Xavier, né, John Harley? Olha, são muitas histórias, Damião, e eu tentei registrar, é uma trilogia, a primeira obra é esta que você está apresentando, Chico Xavier, o Voo da Garça, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, inicialmente lançada em 2010 e relançada agora em 2024. A segunda, Nas Trilhas da Garça, que também será relançada pela Intervidas, pelo Grupo Candeia. Ela foi lançada inicialmente em 2016. E já estamos, já está de posse aí o Grupo Candeia, a Intervidas, da terceira obra. O primeiro é para falar do Chico em Pedro Leopoldo, o segundo do Chico em Uberaba e o terceiro para falar do Chico no Brasil e no mundo. Então é uma trilogia da Garça. Os caminhos,
né, percorridos por essa alma, né, simples, com uma gama de experiências impressionante e que nos deixou lições, olha, indescritíveis. Se você me permite, uma delas foi tão impactante na minha vida, e continua sendo, que eu registrei nas duas obras esse momento. Nós estávamos, na época, quando eu conheci o Chico, ele já tinha se transferido para a cidade de Uberaba. Chico viveu em Pedro Leopoldo de 1910 a 4 de janeiro de 59. E chegou 5 de janeiro de 59 em Uberaba e ficou até 30 de junho de 2002. Nós visitávamos o Chico normalmente final de semana. E eu sou do tempo ainda das mensagens do receituário mediúnico, das mensagens homeopáticas, né? Das recomendações homeopáticas, antes da homeopatia se transformar num braço oficial da medicina. Depois que se transformou, ele parou com o receituário mediúnico. Então, era 200, 300 mensagens de receituário, e depois, isso na sexta e no sábado, no Grupo Espírita da Prece, eu não peguei a comunhão espírita cristã. Eu não sou tão velho assim, viu? Completei 63 anos no último mês de dezembro. E aí, e logo depois as mensagens consoladoras. Então, eu peguei esse momento, vários momentos, boas lembranças no Grupo da Prece, fiquei ao lado dele, e para as mensagens consoladoras, ele tinha uma prancheta e anotava algumas informações básicas. Ó, Chico, estou querendo notícia de mamãe, de papai, do meu filho. Algumas vezes, e eu observei, sempre que a pessoa dissesse nada, ele destacava: fulano de nome tal está aqui. Que era impressionante. Isso não era comum, mas acontecia. De repente, aquela fila formada, umas 90 pessoas, estava ao lado dele, muito atento em tudo que ele falava e em tudo que ele fazia. Antigamente eu falava menos do que hoje eu estou mais falador. E, de repente, no meio da fila, uma senhora surta de tanto sofrimento. A sessão, todo mundo ficou paralisado. Nem os colaboradores do Chico sabiam o que fazer. Todo mundo ficou paralisado, porque foi um choro, um grito de sofrimento. Essa senhora havia perdido a mãe, o marido e os filhos em um único acidente automobilístico. Todo mundo ficou paralisado. Eu, na minha ignorância, ao lado do Chico, fiquei pensando: como é que o Chico vai consolar uma dor dessa dimensão? Imaginei, na minha ingenuidade, que ele usaria aqueles jargões que a gente tem por hábito de utilizar quando a gente quer confortar um amigo que perdeu um familiar querido, por exemplo. Né? Olha, Deus, Jesus não coloca fardos em ombros que não podem suportar, fé em Deus, essas coisas. Meus amigos, todo mundo em silêncio. Parece que um anjo atravessou, né? E de fato, tínhamos um anjo ali ao lado, encarnado. O Chico não disse nada. Se levantou em silêncio, caminhou em direção a essa mulher que estava paralisada, engessada no meio do salão, sem dizer nada, mas dizendo tudo, abraçou e chorou com essa senhora publicamente. Até hoje é emblemático essa cena. É confuso para mim. Que amor é esse? Eu amo ou procuro amar os meus amigos, os meus familiares. O Chico, ele não conhecia aquela mulher e sensibilizou pelo sofrimento de tal forma que eu nunca vi. Não era para fazer teatro. Ele abraçou, como se abraça uma irmã, uma filha, uma mãe, e chorou com ela publicamente durante alguns minutos. É uma cena para mim que até hoje eu estou tentando, não é entender, nem é sentir. É sentir. Ainda é incompreensível para mim. Eu fiquei de olho, depois daquele abraço, no olhar daquela mulher.
Ele resolveu o problema dela? Não. Ela continuava chorosa, lacrimosa, mas tinha um brilho no olhar. Numa live, alguns anos atrás, eu perguntei, gente, que amor é esse? Alguém que estava me vendo e ouvindo disse lá no comentário, esse é o amor de Jesus por nós. Então, isso para mim foi, é e continuará sendo impactante. Talvez essa imagem, ou essa lição, essa história que eu trago para vocês, tenha sido o maior exemplo na minha, de 21 anos de convivência, deixado pelo Chico Xavier. Que lindo é esse momento, trazendo esse momento, John Harley, porque a gente pare para perceber, né? A gente vê muito isso nos próprios livros, né, de Emmanuel, com o Chico Xavier, nos trazendo esses exemplos, né, de que quantas vezes o silêncio é uma prece, o silêncio é essa bênção maravilhosa, né? E que a gente pare, e é aquilo que você mesmo disse, né? O Chico, ele exemplificava tudo isso, né, John Harley? Ô, Damião, naturalmente, era encantador. É por isso que se ele não me mandasse embora, quando eu estava com ele, minha esposa, eu sou casado há 38 anos, e eu fiz todos os tipos de pergunta quando eu era jovem, né? Uma delas, eu vou compartilhar com vocês. No meu tempo, parece que no seu tempo também, Damião, a gente chamava de amizade colorida, quando não era namoro, mas também não era uma amizade comum. E preocupado em não me complicar mais do que eu já tinha me complicado em experiências anteriores, eu fiz uma pergunta para o Chico. Eu falei, Chico, o que você acha da amizade colorida? Olha o nível da pergunta para chegar no que eu vou falar sobre a minha esposa. O que você acha da amizade colorida? Ô, gente, ele tinha, isso deve ter sido 82, 83, ele tinha aí 72, 73 anos. Olha a resposta, meu filho, respeite as regras do jogo. O que está combinado não sai caro. Cada casal estabelece as suas regras, para que aquilo ali não pode se transformar num problema. Sobretudo nesse setor, né, onde todos nós temos culpa no cartório, que é o campo da sexualidade. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu estava encantado com a doutrina e me encantei com a Renata, minha esposa. E preocupado de poder atrapalhar aquela bobagem, aqueles conflitos de adolescente, fui perguntar ao Chico. Eu falei, Chico, eu estou namorando, estou gostando muito de uma pessoa, o que você acha? Ele, gente, eu me lembro da cena, ele se aproxima de mim, muito mineiramente. Eu falei assim, não se preocupe, meu filho, é uma das nossas. Esses comentários, essas conversas, é que ia me encantando, porque ele era muito respeitoso. Então, ele não queria dizer o que eu devia fazer. Ele respeitava as nossas decisões, e quando ele não concordava, a gente percebia, ele não falava diretamente não, porque ele respeitava, mas ele vivenciava. Olha, atenção, cuidado, mandava um livro, porque eu perguntava muito, né? E sempre quando eu perguntava muito, ele mandava um livro de pergunta e resposta. Para vocês terem uma ideia, nesses anos de convivência, eu cataloguei pelo correio, ele me enviou 132 obras autografadas enviadas pelo correio, que eu tratava com muito carinho e com muito cuidado. Todas elas. E cartas, cartões postais. Muitas das cartas, algumas delas eu vou publicar no terceiro livro, no Chico Xavier, né, pelo Brasil e pelo mundo. Eu vou publicá-las, porque o conteúdo das cartas, são universais. Da forma como ele trata, da forma como ele fala, né, o cuidado que ele tem. Então, era uma alma profundamente generosa, muito diferente, tão humana quanto nós. E ele não gostava de ser mitificado. Talvez por isso, Damião, a minha amizade com ele tenha dado certo,
é que eu não mitificava. É como se fosse um amigo mais experiente. Claro que eu sabia dessa grande alma, da potencialidade dessa alma, mas eu tratava ele como um amigo mais velho. Por isso falávamos de tudo, conversávamos sobre tudo, e ele tinha um conhecimento geral. E ele não era uma criatura, né, empacotada ali só naquele tempo, ou no tempo que ele nasceu. Não, extremamente ele vivia, ele conhecia o mundo onde ele estava inserido. Por isso que eu costumo dizer uma coisa. Duas coisas que eu gostaria de destacar agora. O Chico foi uma alma triste? Não. Uma alma de bem com a vida, de bem com os homens e de bem com ele mesmo. Mas para mim foi uma alma solitária. Como são as grandes almas no campo da ciência, no campo da filosofia e no campo da religião. Incompreendido em muitos dos seus aspectos. Imagina aquele estranho e bondoso menino andando pelas ruas de Pedro Leopoldo, que nem Pedro Leopoldo se chamava. Ela vira Cachoeira Grande, Cachoeira das Três Moças. Imagina, nem prefeito nós tínhamos. Quem era a maior autoridade? O padre. Olha as pressões que esse menino foi submetido. Olha as pressões históricas, pressões que lá, se nós estivéssemos, enlouqueceríamos. Mas não, demonstrou tanta fidelidade à obra que ganhou, no ano de 2000, o Mineiro do Século. Em 2012, o maior brasileiro de todos os tempos. Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Não é isso, Damião? Sim, e aí, a hora que você está falando, né, desse Mineiro do Século, desses prêmios todos, você faz parte hoje aí da Fundação Cultural Chico Xavier, da Casa Chico Xavier, instituições em Pedro Leopoldo agora, né? Essa grande homenagem que você consegue estar desenvolvendo, além do livro, né? E dessa trilogia, Chico Xavier, O Voo da Garça, todo esse trabalho. Como é bom a gente poder estar tendo essa oportunidade de agradecer, né? Esse amigo que você teve mais velho durante tantos e tantos anos, né, John Harley? Olha, hoje o Chico, onde estiver, ele sabe que ele me perdoe das minhas perguntas muito humanas, a gratidão pela nossa convivência. Eles têm me perguntado, John, você consegue desdobrar e ter contato com o Chico? Ora, Damião, eu sou muito terra a terra. Talvez, quando ele estava encarnado, eu tivesse mais sonhos do que tenho hoje. O único sonho que eu tive, e quero compartilhar isso com vocês, foi na pandemia. Eu tenho uma coisa que eu guardo do Chico, que é a memória olfativa. Eu guardo na minha memória o cheiro de Chico Xavier. Um cheiro de Chico. Uma amiga minha disse que ele usava um perfume chamado Sândalos. Ele andava cheiroso, viu, gente? Não era só de espírito, não, viu? Ele gostava de andar cheiroso, arrumado. A peruca que ele gostava, coitado, sofreu muito. José Issa Filho fala que a perda do cabelo incomodou o Chico muito, como incomoda qualquer jovem que perde o seu cabelo muito cedo. E o Zé Issa fala, o Zé Issa é de 1923 e nasceu na mesma rua do Chico, a Rua de São Sebastião, hoje, Rua São Sebastião. Naquela época, a Rua Quebra-Nariz e depois Rua da Matriz, até se transformar em Rua São Sebastião. O Zé Issa fala que ele usava todas as loções contra a queda de cabelo. E o Zé Issa termina, porque ele era sarcástico, o Zé Issa, escritor, e o cabelo teimava em permanecer no pente. Ficou careca. Mas o Chico, ele gostava do cabelo na cabeça. Muita gente tenta justificar. Ora, simples. Ele tinha suas vaidades. Qual o problema? Nós não temos. Ele não deveria ter.
Claro que teve as suas vaidades e era humano. Por isso que eu não gosto de mitificar a figura humana de Chico Xavier. Tão humano quanto nós, mas que deu tanto sentido à sua humanidade que parecia alguém não humano. Então, essas lembranças, essas vivências, essas histórias que eu tentei registrar nos 2 livros, no primeiro livro, Chico Xavier e o Voo da Garça, no segundo, que vocês também, em outra oportunidade, terão a oportunidade de conhecer, e no terceiro, a ser lançado, esse sim, lançado integralmente pelo Grupo Candeia. Então, espero que vocês gostem dessas lembranças, dessas histórias, para falar do homem, do médium, pouco do mito, mas muito mais da humanidade de Chico Xavier. Por isso que foi uma alma solitária. Ele queria dizer muita coisa, mas não podia. Por isso, incompreendido. Ele sofreu o que Emmanuel chama no livro Vida e Sexo da dieta afetiva. Ele não passou fácil por esse processo, não. Como muita gente deve imaginar que ele teria sublimado toda a sua energia sexual para os livros. Isso não é verdade, sofreu muito, até o final da sua existência física. Como é para todos nós, o processo não é fácil. Estar encarnado e demonstrar essa fidelidade a Jesus, como Chico demonstrou em pensamentos, palavras e ações. Olha, é linda essa oportunidade de estar aqui com o John Harley. Ele escreveu o livro Chico Xavier, o Voo da Garça, que está sendo agora relançado pela Intervidas. Um abraço ao Ricardo, obrigado por essa oportunidade. E olha, já estamos chegando ao final do nosso Sensibilidade, mas ainda em tempo, John Harley, eu queria a sua mensagem para aqueles que nos acompanhou aqui no programa Sensibilidade, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. John Harley. Olha, inicialmente, gratidão a Chico Xavier, onde estiver, Damião. Esse apóstolo do amor e da caridade, esse fiel servidor do Cristo. E nos deixou um legado, né? Como professor de educação física, ele carregou o seu percurso nessa corrida de revezamento. Só que hoje o bastão está em nossas mãos. Então vamos carregar com muita dignidade esse bastão que outros companheiros, não só o Chico, né? Antigos trabalhadores, Bezerra, Eurípedes, Leopoldo Cirne, Bittencourt Sampaio, nós vamos aqui uma lista inumerável. Dos atuais que ajudam a carregar esse bastão, vamos carregar dentro dessa visão que o Chico tentou exemplificar e exemplificou para todos nós. Jesus, sem dúvida, nosso guia e modelo. Kardec, o nosso codificador. E me permitam dizer, e Chico Xavier, o nosso exemplificador. Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar, para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. O maior legado: amai-vos uns aos outros. Amar o outro como ele é, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Eu vou finalizar com um psicólogo, um pensamento de uma psicóloga americana chamada Betty Miller. A condição para amar é amar-se. Quem se ama não corre o risco de ser maltratado por ninguém. Nos amarmos para amar o outro e para amar a Deus. Olha como é que o processo inverso também é bonito. Amar a Deus significa amar o outro, significa nos amarmos. Que Jesus a todos nos fortaleça e nos abençoe hoje e sempre. Eu deixo o convite para a sua leitura do livro Chico Xavier, O Voo da Garça, do John Harley, onde ele abre o livro exatamente com isso, né?
um texto de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam muitos dias e são melhores. Há os que lutam anos e são excelentes. Mas há os que lutam toda a vida. Estes são imprescindíveis. O convite à sua leitura de Chico Xavier, O Voo da Garça, de John Harley. John Harley, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por sua participação aqui com a gente na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nas emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.